Queria nesse momento te convidar para assistir um resumo que o canal de Educação fez sobre uma discussão ocorrida na Assembleia Legislativa no último dia 16 de maio e que tratou sobre a necessidade de se criar um ambiente acolhedor nas escolas públicas envolvendo políticas mais abrangentes. Olha, pessoal, nós vamos assistir agora depoimentos impressionantes e uma aula, vamos dizer assim, sobre a questão da inclusão que deve acontecer em todos os espaços públicos, pessoal, na coletividade. O canal de Educação assistiu essa audiência e preparou aqui um resumão com as principais falas, com as principais apresentações. É um assunto que nos cabe discutir e que foi debatido pela presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dessa comissão, deputada Macaé Evaristo, não presidente da Assembleia, né, pessoal? A presidente da comissão que tratou sobre essas barreiras no acesso, sobre integração, que ainda é um desafio na educação inclusiva. Acompanhe comigo na tela para você. Qual é o lugar da educação especial inclusiva? Primeiro me parece que assumir a concepção política de inclusão, que já é resultado de um amplo consenso social, né? Não só de um consenso social, mas também de um consenso científico, na medida que nós sabemos que a educação inclusiva, ela traz ganhos cognitivos para todos os alunos, aqueles que apresentam alguma dimensão de deficiência ou não, e também dos padrões relacionais e, portanto, da sociabilidade. Então, me parece que o primeiro ponto é essa concepção política que já existe um consenso tanto social quanto científico em torno do tema. O segundo ponto, da perspectiva da CECADI, é toda política ela precisa passar por um aperfeiçoamento, sobretudo quando a política é submetida a um estresse político e social, né? O nosso caso, nós praticamente experimentamos 6 anos de ausência de coordenação federativa. Além disso, nós tivemos uma pandemia. Então, todos esses elementos precisam ser considerados quando você aperfeiçoa a política. Nos parece também absolutamente inegociável, nessa perspectiva, um desenho intersetorial e um mecanismo de coordenação federativa. Nós sabemos as condições. Se a gente for pensar em Minas Gerais tem 873 municípios, 80% deles com baixíssima capacidade estatal, com baixa capacidade tributária e fiscal. Então, nesses municípios, sobretudo, Minas Gerais é um exemplo muito pedagógico, é necessário ter uma coordenação federativa forte e que vem da União, obviamente. E, por fim, um outro elemento importante para nós a política de educação especial inclusiva, ela precisa ter uma ancoragem democrática forte, né? E, do ponto de vista do marco legal e os marcos diretivos, eu acho que nós já temos também um conjunto de marcos legais e de recomendações que dizem para nós qual é a tônica da política. O que nós precisamos considerar esses elementos, sobretudo elementos de pandemia, ausência de coordenação federativa, para adensar a política. Mas o bojo dos marcos legais estão postos. Lembrando que o ano que vem nós já começamos a debater o novo Plano Nacional de Educação como política de Estado. Então, essa é a primeira parte de concepção política e atenção ao marco legal já constituído. Do ponto de vista de onde nós chegamos, eu fiz um recorte só para Minas Gerais. Então, o primeiro dado que a gente vê, né, nesse gráfico é que Minas Gerais, de 2008 até 2022, ela teve um ganho enorme de número de alunos matriculados na modalidade educação especial inclusiva, nas salas comuns, um aumento de 87% nesse período, né? Então, nós saímos de 2008 com 84%, chegamos em 2022 com 157%. Né? Ou seja, o que nós temos aí é um aumento da inclusão. Esse aumento, né, se a gente considerar o quanto que aumentou nesse período, a conclusão nós estamos, do ponto de vista do acesso, trilhando o caminho correto, e esse dado de Minas Gerais, ele reflete dado nacional. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente olha, né,
desagregado por dimensão de deficiência física ou intelectual, veja que nós temos um aumento do transtorno do espectro autista de 3.500% nesse período. Então, de 2008 a 2022, nós tivemos um aumento de matrículas dessa dimensão de mais de 3.000%. Então, a deficiência física, deficiência intelectual e desagregado por transtorno do espectro autista, nós tivemos um aumento de matrícula bastante significativo. Bom, agora, esse é um dado de Minas Gerais que ele diverge da média nacional. O número de matrículas da educação especial em classes consideradas classes exclusivas é maior do que os dados nacionais. Minas Gerais ainda convive com 20% desse atendimento, né? Aqui é um dado do rendimento dos alunos, e aí me parece que é preciso um movimento grande para a gente melhorar esse dado, qualificando a permanência. Porque uma coisa é acesso, outra coisa é um acesso qualificado, que vem junto com trajetória regular e, além da trajetória regular, aprendizagem. Então, veja que esse dado é um dado muito ruim. Nós temos uma distorção idade-série, que no ensino fundamental 2 chega a 40% e no ensino médio chega a 45%. No ensino fundamental, com 25%. Esses patamares são o triplo da educação dos alunos que não têm algum tipo de deficiência. O que esse dado mostra para nós é que atrás desse número existe uma concepção de aprendizagem e deficiência intelectual que precisa ter reformulado. Isso, obviamente, se dá por meio de formação e processos de indução nas redes, né? O número de salas para o atendimento especializado, veja, ele tem um aumento grande, isso aqui também é Minas Gerais, né? Esse número de salas de recursos também é só Minas Gerais. Embora ele tenha crescido, né, bastante, o número, né, é muito baixo. Nós chegamos a apenas 30%. Saímos de 5% em 2008 para 30% em 2022, num estado que tem 873 municípios. Então, nós sabemos a condição tributária dos municípios, então essa já é uma atenção que nós estamos com ela aqui dentro da SECADI. Isso aqui dados de acessibilidade em Minas Gerais, do ponto de vista da acessibilidade de infraestrutura, também são dados bastante preocupantes, porque, por exemplo, o sinal sonoro nas escolas municipais e estaduais, nós só temos apenas 1,8 desse dispositivo. Agora, o dado mais grave é o último. Nas escolas municipais e estaduais de Minas Gerais, 23% não tem nenhum item de acessibilidade. Nenhum, né? Um município gigante. Do ponto de vista da SECADI, e vou acelerar para não tomar muito tempo, o que nós temos pensado em termos de SECADI é trabalhar em alguns eixos, né? Eixos que nós consideramos que são eixos que dão uma resposta para esses números. Então, primeiro, o eixo de participação social e intersetorialidade. Nós já estamos na fase final da criação do texto legal da recriação da Comissão Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Ele já está tramitando na última instância, o marco legal, obviamente. Além disso, nós entendemos que nós precisamos de uma articulação com, de um lado, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, o MDS, né? E nós precisamos, como nós estamos trabalhando nesse momento com um grupo interministerial por conta da violência, nós estamos aproveitando esse grupo para criar janelas de oportunidade para já pensar essa política intersetorial, né? E dentro do MEC, o que a gente tem feito também, e é necessário, é uma articulação coordenada, porque a SECADI ela não produz política em escala. Mas, por exemplo, nós estamos debatendo, está tendo um conjunto de discussões sobre ensino médio. Então,
O que nós fazemos é como deve ser o ensino médio numa perspectiva inclusiva, né? Então, é isso que a gente tem feito, coordenando dentro do MEC e também coordenando com outros ministérios. O próximo PNE é um ponto importantíssimo para nós. O fórum foi constituído e nós estamos trabalhando nessa perspectiva também. Então, essas são as perspectivas que a gente precisa atuar dentro da SECADI no âmbito da educação especial inclusiva. É a participação social, como já disse, a intersetorialidade e a intrasetorialidade dentro do MEC, com a CESU, com o CETEC, com o SASE, que ela articula, mas principalmente com a SEB. Uma outra dimensão é a dimensão de formação, né? Não só de professores, mas atores estratégicos como diretores, salas de recurso, e também a dimensão do monitoramento e dos indicadores. Então, nós estamos já em articulação com o INEP para repensarmos como está se dando o censo escolar, quais perguntas que precisam ser feitas ou estão sendo feitas do ponto de vista conceitual equivocado, para já incluir no censo de 2024. E aqui na SECADI a gente vai lançar um painel de monitoramento. Aqui, do ponto de vista das condições de oferta, né, é exatamente a gente pensar acessibilidade em diversas perspectivas, mas também em articulação com a CAPES, que tem, por exemplo, editais do PIBID. Então, a CAPES já está fazendo conosco o PIBID, que se chama PIBID Equidade, e dentro dele tem um específico voltado para a educação especial inclusiva. E, por fim, o financiamento. E já concluo, o financiamento que precisa ir, na minha leitura, em 3 direções. Uma, no PDDE, que esse ano nós não temos como melhorá-lo, porque nosso orçamento é da última gestão, então nós não temos como mexer no PDDE desse ano, mas nós já estamos criando o PDDE junto com a FNDE, o PDDE Equidade, que tem dentro dessa guarda-chuva uma parte para a educação inclusiva, um segundo ponto, que é o Para Equidade, que está sendo desenhado especificamente para a SECADI, o PAR 4.0 e o 5.0, e, por fim, a questão do Fundeb, né, que eu tenho discutido aqui dentro do Fórum Nacional de Educação, mas também no âmbito da SASE, que é os valores de ponderação da educação especial, não ela, né, da educação especial, não só ela, mas sobretudo ela, eles precisam ser objeto de reformulação agora, porque o valor para a educação especial na perspectiva inclusiva é 1,2, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. Então, você tem um viés aí de financiamento, um subfinanciamento, né? E que isso precisa ser corrigido, obviamente. Quem vai aprovar com a alteração é o Congresso, mas isso já está sendo feito aqui no âmbito da SECADI. Como vocês devem ter visto, ontem saiu a comissão da CIF, né? A portaria que institui a CIF, e a SECADI tem uma cadeira, a CIF, que é a Comissão Intergovernamental de Financiamento, exatamente pelo entendimento que os grupos que compõem a SECADI, eles precisam de um financiamento na perspectiva de ação afirmativa. E um compromisso nosso nós precisamos lidar com a educação especial, inclusiva, para quilombolas indígenas. Nós estamos sendo cobrados, com razão, né, de indígenas de 9, 10 anos, que até hoje nunca frequentaram escola,